Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui para trazer uma mensagem bíblica para o seu coração, uma mensagem que talvez existe muitas dúvidas ao seu coração, existe tanto dúvidas como insegurança, e nós queremos aqui extrair algumas verdades bíblicas que com certeza fará em você brotar vida, esperança, confiança e alegria. Talvez você não saiba, você não conhece uma doutrina bíblica a respeito da vida daqueles que partem, os nossos entes queridos, irmãos, amigos, para onde vai? Antes da ressurreição de Jesus Cristo, para onde ia as almas dos patriarcas? Antes da ressurreição de Jesus Cristo, para onde foi as almas dos justos? Para onde ia as almas dos ímpios, dos injustos? Primeiramente, nós queremos lhe dizer que o homem ele é corpo, alma e espírito, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo estejam plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia também nos diz em Hebreus, no capítulo 9 e no versículo 27, e aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Queridos do nosso Senhor, amados do coração de Deus, nós temos somente uma vida. Após esta vida, segue-se o juízo. O que acontece com o corpo? Todos nós sabemos, ou não. Talvez algumas pessoas não saibam que nós somos corpo, alma e o espírito. Quando o corpo ele padece, ele morre, o corpo ele entra em um estado de decomposição. O corpo em 24 horas após o óbito, 24 horas depois, ele incha, ele fica duro, enrijecido. 44 horas fica insuportável, um odor insuportável, mau cheiro terrível. 72 horas fica irreconhecível, e daí por diante. O corpo, conforme a palavra de Gênesis 3 e 19, porquanto és pó, e em pó tornará. Amados do coração de Deus, para se cumprir a palavra do Senhor, o pó volta para a terra, o pó volta para onde ele foi iniciado. E a alma do homem, antes e depois da ressurreição de Jesus Cristo. Primeiramente eu quero abordar antes da ressurreição de Jesus Cristo. A alma dos homens desciam para o Hades. Hades era um local onde havia uma divisória. E ali no Hades, embaixo, do lado direito ficava o seio de Abraão. Do lado esquerdo ficava o lugar de tormento. E no meio, um grande abismo. A Bíblia nos diz, em Lucas, no capítulo 16, e o versículo 22 e 23. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim.
Manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Amados do coração de Deus, todos os homens, quando morria antes de Jesus vir a esta terra, as suas almas iam para o Hades, ou para o lugar de justiça, seio de Abraão, ou para o lugar de desprezo eterno e tormento. Ali havia um local de juízo de Deus, estabelecido por Deus. E o Espírito, conforme Eclesiastes, no capítulo 12, e o versículo 7, está escrito: E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Meus irmãos queridos, a palavra de Deus nos diz que o Espírito volta para Deus. O Espírito que recebeu, que se submeteu aos preceitos, à justiça divina, que se sujeitou às ordenanças, os preceitos de Deus. Este Espírito está guardado com Deus. E o Espírito daqueles que não quiseram nada com Deus também estão ali, guardado, porque o Espírito ele é como uma caixa preta que será aberta no grande juízo final. O Espírito do justo estão aguardando o arrebatamento da igreja para se encontrar com os seus corpos e passarem pelo tribunal de Cristo. Como é diferente, tribunal de Cristo é para a recompensa dos seus trabalhos, dos seus esforços, pela justiça, pelas perseguições, pelos sofrimentos, tudo por amor à justiça divina, por amor a Cristo. Este Espírito se unirá à sua alma e um corpo glorificado. Eles passarão pelo tribunal de Cristo, onde o mesmo Senhor recompensará os seus servos. Ele galardoará os seus filhos, suas filhas. E o Espírito daqueles que morreram sem terem nada com a justiça, com os preceitos, em querer nada obedecer, não querendo nada com Deus, virando as costas para com o seu Criador, este Espírito, ele se unirá à alma que está em tormento. Ele se unirá. E a Bíblia nos diz em Apocalipse capítulo 20 que após o milênio será o grande juízo final. Amados do Senhor, portanto, eu quero lhe dizer, alertar através dessa mensagem, que Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele nunca fez e nunca fará acepção de pessoas. O próprio homem escolhe o seu caminho. Ele decide qual caminho, qual local ele quer passar na eternidade. Está escrito em Mateus capítulo 25 e o versículo 41, que diz assim: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Observe que Deus ele preparou este local de tormento para o diabo, o enganador, o destruidor, o ladrão, o acusador, o assassino. Para ele e para os seus anjos, Deus ele não preparou este ambiente para o homem ir para lá, mas são os seus próprios passos, são os seus próprios pés que seguem em direção a este local de tormento. Meus irmãos queridos do Senhor, a Bíblia nos diz
que quando Jesus, ele foi morto, crucificado, ali na cruz do Calvário, Mateus capítulo 27 e o versículo 52, que diz assim: e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus! Meus amados e queridos irmãos, a Bíblia também nos diz em Efésios, no capítulo 4 e o versículo 8, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Meus irmãos queridos, a Bíblia nos diz que quando Jesus ele veio a esta terra, ele cumpriu a ordenança do Pai, foi crucificado, foi morto, foi sepultado. E a Bíblia nos diz em 1 Pedro, no capítulo 3 e o versículo 19, que ele proclamou a sua vitória aos espíritos em prisão. 1 Pedro capítulo 4 e o versículo 6, porque por isto foi proclamado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Com estas 3 passagens bíblicas, eu quero lhe dizer que quando Jesus ele ressuscitou, ele desceu às partes mais baixas da terra, ele foi no Hades e levou as almas dos irmãos, dos justos para cima, levou cativo o cativeiro, ele levou todos os justos para o seu lugar de descanso. A Bíblia nos diz em Apocalipse, no capítulo 1 e o versículo 18, e o que vive fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, quando ele consumou a obra aqui na terra, ele ressuscitou e desceu às partes mais baixas da terra e anunciou aos espíritos em prisão, aos espíritos malignos que estão presos para o dia do juízo. Ele proclamou a sua vitória. Ele levantou a bandeira da vitória. Ele venceu o sepulcro, ele venceu a morte, ele venceu o maligno, ele venceu o diabo, ele ressuscitou. Paulo, ele diz em Coríntios, se Jesus não tivesse ressuscitado, era vã a nossa pregação. Se nós esperarmos Jesus somente para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa alegria, queridos irmãos, não é somente porque Jesus ele morreu na cruz do Calvário para pagar a nossa dívida que tínhamos para com o Pai, mas a nossa vitória é porque Jesus Cristo ele ressuscitou ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos para nunca mais ele morrer. Amados do coração de Deus, a Bíblia nos diz que agora, depois da ressurreição de Jesus Cristo, a Bíblia nos diz que os que morrem em Cristo, 1 Tessalonicenses no capítulo 4 e o versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Meus amados e queridos irmãos,
A palavra está dizendo aqui que após a ressurreição de Jesus Cristo, os que morreram após a vinda de Jesus, todos nossos irmãos que partiram, o seu corpo está no estado de pó, o seu corpo entrou no estado de decomposição, mas há um mistério. A Bíblia nos diz aqui também em 1 Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 51, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, até a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Amados do Senhor, todos os nossos irmãos que partiram desta vida, seguro em Cristo Jesus, no dia que Jesus ele voltar em glória, ele voltar para vir buscar o seu povo, a Bíblia nos diz que os que morreram em Cristo, eles serão ressuscitado. Não sei em que mistério será esse, mas que para Deus tudo é possível. Eu sei que todos aqueles, inclusive meus pais, eles serão ressuscitados. O seu corpo será transformado, ressuscitado num corpo glorificado. E a alma que está já com o Senhor, a alma, como o apóstolo Paulo diz, ele voltará ao seu corpo e se unirá ao seu corpo num corpo glorificado e estará com o Senhor para todo sempre. Todos aqueles que morrem em Cristo Jesus, o seu corpo entra em um estado de decomposição. Aqueles que morrem, o seu corpo entra no estado de degeneração. A alma do justo vai para o seio de Abraão, ou paraíso, ou lugar de delícias. Filipenses, no capítulo 1 e o versículo 21, diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, mas se viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Versículo 23, de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque para estar com Cristo é incomparavelmente melhor, porque estar com Cristo ainda é muito melhor. Amados do Senhor, todos aqueles que partem desta vida, como eu já bem disse, sua alma, o seu espírito, aqueles que receberam perdão dos seus pecados, eles vão para estar com Cristo. A Bíblia também nos diz, em 1 Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 5, e o versículo 8, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Quero afirmar novamente que todos os nossos irmãos que partiram desta vida em Cristo Jesus, eles já estão gozando as delícias da eternidade em Cristo Jesus. Eles partiram para estar com o Senhor. O seu corpo entrou em um estado de decomposição. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E quando Jesus vier para buscar a sua igreja, os seus fiéis aqui na terra, aqueles que partiram voltará com Jesus e se unirá aos seus corpos num corpo glorificado, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. O abrir e fechar de olhos em aproximadamente 7º milésimo de um segundo. Será muito rápido, e Jesus levará todos aqueles que estiverem preparados, fiéis para estar com o Senhor.
Amados do Senhor Jesus, eu quero lhe dizer, concluindo esta palavra, em Apocalipse, a Bíblia nos diz, capítulo 22 e o versículo 12, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, venha. E quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Oh, aleluia. Queridos do Senhor, para concluir esta palavra, você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, eu quero lhe dizer, abra o seu coração. Não queira perecer na eternidade longe do Senhor. Passar a eternidade longe do descanso do nosso Deus. Pois a palavra de Deus nos diz em Daniel capítulo 12 e o versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Amados, amigos, ouvintes, irmãos, queridos do Senhor, você que já confessou sua vida, já confessou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, fique firme, continue, persevere, busque mais, se aproxime mais, não desista, levante a cabeça, ore mais, jejue mais, faça mais a vontade do Senhor, se guarde mais, se santifique mais, porque a palavra de Deus nos diz, aquele que é santo, se santifique mais, aquele que é sujo, se suje mais ainda, mas aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, ainda há esperança. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero te convidar para você abrir o seu coração e receber de graça esta salvação que resultará em vida eterna. Jesus, ele pode livrar a tua alma do tormento eterno, do desprezo eterno, do castigo eterno. Jesus, ele é o único caminho que pode te levar, te conduzir à presença do Pai. Somente Jesus, ele tem poder para te salvar. Portanto, filha, filho, eu quero lhe pedir, se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Abra o seu coração e receba de graça Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Irmão, como eu faço para receber Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador? A Bíblia nos diz em Romanos 10 e 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Portanto, confesse, creia no seu coração, procure uma igreja evangélica para você se congregar. Procure a se congregar e passar por um discipulado e ser batizado nas águas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim você garantirá a sua salvação.
Como Jesus ele contou que havia um homem muito rico e ele derrubou os celeiros e construiu outros maiores e disse: agora minha alma, folga, descansa, dorme, porque tu tem muitos bens para muitos dias. E uma voz bradou para este homem muito rico: louco, se hoje te pedirem a tua alma, para quem serás? E o que tu tens preparado? Amados do Senhor, o que adianta o homem ganhar tudo aqui nesta vida e perder a vida eterna? Guarde essa palavra no seu coração. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Entrega teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Um forte abraço. Fica com Deus. Que Jesus te abençoe. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para trazer uma mensagem bíblica para o seu coração. Uma mensagem que talvez existe muitas dúvidas ao seu coração. Existe tanto dúvidas